Palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos de 4 ao 9, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta noite. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 4 ao 9, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura da palavra de Deus. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá segundo a recompensa do seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Palavra do Senhor. A igreja reunida na cidade de Corinto enfrentava muitos desafios. O apóstolo Paulo, que em suas viagens missionárias, de uma forma específica, na segunda e na terceira viagens missionárias, tendo passado pela cidade de Corinto, tendo investido a sua vida ali, dedicado alguns anos do seu ministério ali trabalhando naquela cidade, mas a igreja, mesmo diante de tanta dedicação e empenho do apóstolo Paulo, vivia muitos desafios. Entre esses desafios, o apóstolo identificou e o povo estava sofrendo porque havia divisões, havia disputas internas. O texto que lemos é uma expressão dessas disputas. Ali havia, dentro do contexto daquela igreja, da igreja da cidade de Corinto, ou seja, a igreja em Corinto, havia disputas internas, havia partidarismos, e uns diziam, olha, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, e cada um desses grupos querendo demonstrar a quem era mais importante e relevante dentro do contexto daquela igreja. Paulo, como fez em várias outras ocasiões, escreve à igreja de Corinto com o propósito, o objetivo de corrigir aqueles problemas, de admoestar, de exortar, de ensinar, para que aqueles irmãos pudessem servir ao Senhor e pudessem servir ao Senhor sem nenhum embaraço, de maneira que eles pudessem cumprir o propósito e cumprir a sua missão, deixando de lado tudo aquilo que estava atrapalhando aquela igreja no seu propósito de levar a mensagem do Evangelho. A igreja do Senhor, ela precisava viver em unidade e maturidade espiritual. Quando lemos nesse capítulo 3, por exemplo, já no versículo 3 do texto, um versículo antes daquele que lemos, quando o apóstolo Paulo nos diz, porque ainda sois carnais, ou seja, a igreja que não estava dando o devido lugar para o Espírito Santo e ainda reproduzia muitas práticas da sua velha natureza. Paulo aqui, ele usa a metáfora muito própria dos seus dias, ligadas à questão da agricultura, que era algo que fazia parte do dia a dia de todas as pessoas. E ele vai dizer que o Paulo planta, a Apolo rega, um planta e outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Ele usa essa metáfora para apresentar uma representação do crescimento da igreja. A igreja, ela estava crescendo, mas ela precisava ser tratada. O princípio da multiplicação está presente aqui. Cada crente e cada igreja tem um papel essencial para a expansão, para o crescimento do Evangelho, pois nós somos chamados para a multiplicação.
Quando olhamos não apenas para esse texto, mas em vários outros textos da palavra do Senhor, nós compreendemos, entendemos, somos ensinados que esse princípio, ele está presente, o princípio da multiplicação. Desde a criação, o texto em que encontramos no livro do Gênesis, já no seu primeiro capítulo, ali Deus falando ao primeiro casal e diz, e Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, ou seja, faça prosperar a sua nação, o seu povo, faça prosperar o seu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu o princípio da multiplicação. Esse princípio está presente na natureza, esse princípio está presente na família, esse princípio está presente na igreja, o princípio do crescimento, o princípio da multiplicação. Olhamos para o texto, o apóstolo Paulo ali exortando aqueles irmãos, aquela igreja que estava crescendo, a igreja que crescia em números, a igreja que crescia em dons, mas a igreja que precisava ser mais uma vez norteada da maneira correta de agir no que diz respeito à sua prática como igreja e à forma como aqueles irmãos vivenciavam. Mas o apóstolo Paulo sempre deixando claro que era necessário que a igreja crescesse, avançasse, se multiplicasse. Esse princípio, irmãos, está presente na própria vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 13 ao 21, encontramos a experiência da multiplicação dos pães e peixes. Há um princípio pedagógico através desse milagre, o princípio do crescimento, o princípio da multiplicação. Quando olhamos para a grande comissão, Mateus capítulo 28, o texto que temos trabalhado durante esse mês de março, no mês de missões mundiais, encontramos quando Jesus disse, ide, fazer discípulos de todas as nações, ele também está enfatizando o princípio da multiplicação, para que a igreja cresça e avance. Olhamos para o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 ao 47, encontramos que aquela igreja, a igreja nos seus primeiros anos, a igreja apostólica, ela crescia, e o texto bíblico nos diz, e acrescentavam a eles todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Versículo 47, e quase 3.000 almas foram acrescentadas à igreja. O Senhor acrescentava, o Senhor multiplicava aqueles que iam sendo salvos. A igreja crescia porque os crentes evangelizavam, a igreja crescia porque os crentes discipulavam, a igreja crescia porque os crentes serviam ao Senhor. E sobre esse princípio do crescimento e a maneira como a igreja do Senhor é desafiada por Deus para crescer, é que nós queremos refletir com os irmãos nesta noite, porque todos somos chamados para a multiplicação. Esse é o tema da mensagem que refletiremos com os irmãos nesta ocasião. E dizer em primeiro lugar, irmãos, que a multiplicação, ela exige unidade do corpo de Cristo. Não é possível crescer sem unidade. Texto que lemos, versos 4 e 5, deixa muito claro esse princípio. Aqueles irmãos, eles estavam ali numa disputa. Uns diziam, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo. Não estáis seguindo, o apóstolo falando àqueles irmãos, os mesmos padrões do mundo? Ou seja, não estão seguindo padrões puramente humanos? E dessa forma, no versículo 3, vocês não estão sendo carnais. A igreja, ela estava dividida em grupos, em facções, em partidarismos. E a igreja do Senhor, para crescer, ela não pode andar dividida. A igreja do Senhor, para crescer, precisa andar em unidade. O princípio bíblico nos ensina, e somos lembrados nesta noite, que casa dividida não se sustenta. Casa dividida não cresce, é necessário que haja unidade. Paulo os repreende, mostrando que todos são servos de Deus e que o crescimento vem do Senhor. Se a igreja está crescendo, irmãos, não é por méritos humanos.
A liderança da igreja, a liderança pastoral, a liderança ministerial, o ministério diaconal, todos nós apresentamos e desenvolvemos estratégias, mas o crescimento vem do Senhor. O crescimento não vem meramente dos nossos esforços, dos nossos méritos, do nosso trabalho, mas porque Deus, com a sua mão poderosa, está sobre a igreja, abençoando e derramando a sua graça. Mas para isso, é necessário que haja unidade. Quando há divisão, o crescimento, ele é prejudicado. Se queremos multiplicar, se queremos crescer, precisamos estar unidos na missão de Deus. A igreja é o corpo de Cristo e deve funcionar em unidade para cumprir a sua missão. Somos chamados para multiplicação, somos chamados para vivermos em unidade. A cidade de Corinto, e aí essa característica, ela foi identificada, encontrada na igreja de Corinto, mas a própria cidade, ela era marcada por essas características, era marcada por disputas, por conflitos, uma cidade que tinha muitos viajantes, muitos comerciantes, e pessoas ali usavam daquele espaço para concorrer, para disputar, para cada um tentar levar a vantagem sobre a vida do outro, ou sobre os negócios do outro, mas dentro da igreja não pode ser assim. Dentro da igreja, irmãos, somos um corpo, e na igreja somos uma família, e todos estamos juntos num só propósito, unidos e irmanados numa só missão. Para que a igreja cresça, é necessário que estejamos juntos, porque a divisão ou o partidarismo é um sinal de imaturidade espiritual. E aqui permitam-me lembrar que imaturidade não tem a ver necessariamente com tempo de crente ou tempo de igreja. Há irmãos que estão há 50 anos na igreja, não nessa igreja, logicamente, em outras igrejas, né? Não estou falando da nossa, mas estão há 50 anos na igreja e continuam sendo imaturos. E há irmãos que entraram ontem e já apresentam um discernimento espiritual de maturidade, porque imaturidade espiritual não está ligado necessariamente a tempo de caminhada cristã. Paulo identifica que a divisão da igreja em Corinto era resultado de uma carnalidade e de uma imaturidade espiritual. Versículo 3, como lemos, já encontramos isso. No versículo 2, quando o apóstolo Paulo nos diz: o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora, porque os crentes eram imaturos. O desafio do Senhor para o nosso tempo, irmãos, é que desenvolvamos maturidade espiritual, sermos crentes maduros, que tenhamos condições de equacionar, de resolver as diferenças, os conflitos que inevitavelmente acontecerão, mas uma igreja que cresce é uma igreja madura, uma igreja que cresce é uma igreja que zela pela unidade, uma igreja que cresce é uma igreja que caminha junto. Uma igreja dividida não cresce espiritualmente, porque está focada nos interesses particulares, está focada nos interesses de cada um, está focada nos interesses internos, e isso embaraça a nossa visão para cumprir a nossa missão. A maturidade espiritual, meus amados irmãos, coloca diante de nós a oportunidade de sim cumprirmos a nossa missão, que é fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. E quando temos isso de forma muito clara, nós deixamos todo e qualquer contexto, toda e qualquer situação, toda e qualquer diferença de lado, porque o nosso propósito, o nosso objetivo está na nossa missão, que é fazer discípulos. Por isso, deixemos de lado tudo aquilo que nos embaraça, para que cumpramos a nossa missão. Porque o partidarismo, as divisões, elas distorcem a missão da igreja. Aqui, quando o apóstolo Paulo apresenta essa discussão, em que uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, aquilo estava distorcendo a visão da igreja. A igreja estava consumindo a sua energia nessas disputas internas. E muitas vezes, irmãos, nós temos a nossa energia, a nossa força, os nossos recursos, que são consumidos com situações que são secundárias, que são marginais, que não atendem ao propósito para o qual o Senhor nos chamou.
Aquilo que Deus quer para a igreja do Senhor, para a minha vida e para a sua vida, é que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que quem nós somos deve ser usado para o cumprimento da nossa missão: fazer discípulos, multiplicar discípulos, levar cada vez mais pessoas ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os coríntios estavam divididos entre seguir a Paulo ou seguir a Apolo, e esqueciam-se que ambos eram apenas servos de Deus. Somos servos, irmãos. Na igreja do Senhor não há lugar para outro Senhor a não ser Jesus Cristo. Quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem a última palavra na igreja é o Senhor Jesus Cristo. Somos servos. E eu sou o principal servo desta igreja, sou servo dos irmãos, servo de Deus, servo do Senhor. Estamos aqui para servir. E quando todos nós temos essa compreensão, e essa compreensão, ela passa da dimensão apenas do assentimento intelectual e passa a ser vivenciado na nossa prática, no nosso dia a dia, aí a igreja cumpre a missão, porque todos nós estamos dispostos a servir ao Senhor. Todos nós estamos disponíveis a servir uns aos outros. Quando a igreja, ela foca em personalidades, ela perde a sua verdadeira missão. E tem muita igreja, irmãos, focada em personalidades. Naquilo, eu já mencionei essa expressão para os irmãos, nesse fenômeno que há hoje, sobretudo no mundo religioso, que é o fenômeno da iconização. Então, há muitos ícones religiosos, líderes que procuram ser ovacionados, líderes que procuram ter seguidores. Eu tenho dito aos irmãos, eu não tenho seguidores, eu não quero seguidores, eu quero fazer seguidores de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja, porque a unidade, ela é essencial para o crescimento da igreja do Senhor. Versículo 8 do texto que lemos nos diz: o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. É ter unidade, irmãos, independentemente da área ministerial que estejamos servindo, independentemente das atividades que estejamos desenvolvendo, todas elas apontam para o mesmo propósito: servir ao Senhor. Todas elas nos levam para cumprir a nossa missão, fazer discípulos de Jesus. Deus nos chama para trabalharmos juntos, unidos, irmanados em um só propósito. Mas em segundo lugar, somos chamados para a multiplicação. E a multiplicação, irmãos, exige de nós trabalho e fidelidade. A multiplicação exige trabalho e fidelidade ao Senhor, aos nossos princípios e à missão que entendemos como nossa. Quando o versículo 6 e o versículo 7 nos diz: eu plantei e Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, nos mostra o princípio do trabalho. Paulo plantou, Apolo regou, houve trabalho. Paulo evangelizou, Apolo discipulou, houve trabalho. Se queremos ver a nossa igreja crescer, irmãos, precisamos trabalhar, porque a obra está pronta. Mas como nos diz a palavra do Senhor, muitas vezes poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Precisamos arregaçar as nossas mangas, precisamos trabalhar, precisamos dedicar nossos melhores dias, dons, talentos e recursos para realizar a obra, para realizar a missão, irmãos. Sim, porque essa missão foi nos dada para que possamos cumpri-la, e só cumpriremos com dedicação, colocando a nossa vida a serviço do Senhor, colocando os nossos melhores dias para cumprir essa missão que o Senhor nos deu. A missão da igreja, a partir do texto que lemos da Epístola aos Coríntios, envolve plantar e regar, envolve evangelizar e discipular, envolve levar uma palavra àqueles que estão marginalizados pela vida, passando por situações difíceis. Isso é ser igreja, significa pregar o evangelho, fazer discípulos e levar todas as pessoas ao conhecimento de Jesus. É muito bom, irmãos, estar no ambiente de contemplação. Lembramos, irmãos, que o apóstolo Pedro, aí o encontro com o Senhor Jesus, naquela visão em que ele teve, e ali no tabernáculo, ele podendo contemplar naquela visão, disse: Senhor, é muito bom estarmos aqui,
Vamos fazer tendas aqui para a gente passar o resto da nossa vida aqui na contemplação, mas Deus nos chama para além da contemplação, porque a vida cristã, irmãos, permitam-me dizer, não é vida de contemplação. Vida cristã é vida de serviço, é vida de dedicação, é vida de trabalho ao Senhor. Todos nós somos chamados para servir ao Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, estar disposto a servir ao Senhor, a trabalhar para o Senhor, para que a igreja do Senhor cresça e multiplique? Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Deus é quem dá o crescimento, sim, mas Ele nos chama para sermos trabalhadores fiéis, servos do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor e Ele nos desafia. A multiplicação acontece quando cada um de nós, todos nós, daquele que está ministrando ao que está na porta, quando cada um de nós cumpre a sua missão e o seu papel, mas com dedicação, com fidelidade, não de qualquer forma, não de maneira desleixada, não porque eu não tenho o que fazer naquele momento, mas sim porque aquela obra, aquele serviço é prioridade para mim. Quando nós servimos ao Senhor, irmãos, de forma zelosa, dedicada, com fidelidade, Deus nos honra. E Deus faz com que a igreja do Senhor cresça. Mas precisamos ter compromisso, precisamos estar engajados, precisamos estar irmanados nesse propósito. Mas em terceiro lugar, a multiplicação, e somos chamados para a multiplicação, ela demanda, ela exige de nós consciência de missão. Temos compartilhado aqui com os irmãos em várias oportunidades que a missão, ela é de Deus, a Missio Dei, e Ele compartilhou essa missão conosco. Por isso, nós somos comissionados. Servimos ao Senhor e temos uma missão. Servimos com uma missão, por isso somos comissionados. Mas precisamos ter consciência dessa missão. Às vezes, irmãos, nós não temos consciência da missão que o Senhor nos deu. Às vezes nós andamos pela vida, passamos pela vida, estamos frequentando a igreja sem a consciência de que temos uma missão. Estamos apenas participando, estamos apenas cultuando, estamos apenas vindo à igreja. Em alguns casos, esporadicamente, eventualmente. Mas Paulo reforça que somos cooperadores de Deus. É o termo que ele usa aqui no versículo 9. Veja aí na sua Bíblia. Porque somos cooperadores de Deus. Sim, irmãos, nós cooperamos com o Senhor. Isso significa que Ele nos convida para participar da sua obra, a obra de Deus, a obra do Senhor. Qual tem sido o seu envolvimento na obra do Senhor? Qual tem sido a sua participação na obra do Senhor? Qual tem sido o seminário para servir? Eles também seminário para servir, eles também são, mas todos somos missionários. Todos somos comissionados, todos somos desafiados e chamados por Deus para servir, para estarmos juntos nessa grande obra. O crescimento da igreja, ele acontece a partir da nossa dedicação, da nossa fidelidade, do nosso zelo ao Senhor. A fidelidade, a missão que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus tem colocado uma missão nas mãos de cada um de nós, e precisamos exercê-la, cumpri-la com dedicação e com zelo. A igreja de Cristo, irmãos, ela foi chamada para crescer, para multiplicar. Entenda isso. A igreja de Cristo, ela existe na terra para multiplicar, para crescer, não para manter. Há muitas pessoas que têm aquela ideia de manter. Não, pastor, vamos manter as coisas como estão, né? Vamos manter a nossa estrutura, vamos manter a nossa realidade financeira, vamos manter as coisas. Não, irmãos. Nós somos desafiados para crescer, para multiplicar. E isso demanda de nós desafios, compromissos, zelo, dedicação, fidelidade. É crescimento, é multiplicação. A igreja, ela foi chamada para crescer, para multiplicar. Mas esse crescimento não acontece automaticamente. Ele ocorre quando temos a consciência da nossa missão. E a missão não é só do pastor.
E a missão não é só dos diáconos, e a missão não é só da liderança, a missão é de todos nós. Todos nós somos comissionados por Deus. Todos nós temos o compromisso de exercer e de cumprir essa missão. Muitas igrejas e crentes não experimentam o crescimento porque perderam de vista a sua missão. Estão acostumados a vir para a igreja, estão acostumados a participar de um culto, estão acostumados a estar diariamente vivendo uma rotina religiosa, mas não é para isso que Deus nos chamou. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa claro que o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus está ligado diretamente ao cumprimento da grande comissão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. O crescimento depende da nossa obediência, obediência à missão, a missão que o Senhor nos entregou, ide fazer discípulos. Jesus nos dá uma ordem clara: ir e fazer discípulos. Isso é ordenança, irmãos. Isso não é apenas um conselho que o Senhor nos dá: olhe, se possível, faça discípulos. Não, é uma ordenança, estar no imperativo: ide e fazei discípulos. Coloca diante de nós um compromisso. A igreja cresce quando cada crente entende o seu papel nessa missão. Eu quero lhe desafiar, meu irmão, minha irmã, nesta noite, se porventura você ainda não tem consciência da sua missão, hoje à noite o Senhor lhe desafia, para que a partir deste momento, você diga assim: a missão também é minha. Eu quero fazer parte dessa missão, eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero cooperar, eu quero fazer com que a minha igreja, que o reino de Deus cresça. O que eu preciso fazer para isso? Senhor, conte comigo. Fale para o líder do seu pequeno grupo: conte comigo. Fale para o líder do seu ministério: conte comigo. O que eu posso fazer para cooperar, para que a igreja desenvolva, cresça? Esse é o nosso compromisso. A missão, irmãos, ela não é opcional. A razão pela qual a igreja existe é para cumprir a missão. Só existimos para esse propósito, irmãos. Por isso, a cumprir a missão não é uma opção que nós fazemos, não é uma escolha, é uma ordenança. O Senhor nos ordena que cumpramos a missão, e a missão é fazer discípulos de todas as nações. Se a sua vida ainda não está direcionada para esse propósito, desculpe-me dizer, mas você precisa redirecionar a sua vida, alinhar a sua vida com os propósitos de que Deus tem colocado sobre a vida da igreja, quer cumprir a missão. O crescimento espiritual vem quando nos engajamos na missão. Quando olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, que relata o registro do início da igreja, os primeiros anos da igreja apostólica, nós podemos perceber que a igreja cresceu porque aqueles irmãos, eles estavam engajados na missão. Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqueles irmãos estavam engajados, envolvidos, comprometidos com a missão. É por isso que a igreja cresceu. O crescimento espiritual de um crente acontece quando ele se torna testemunha viva de Cristo, quando todos nós testemunhamos e falamos do amor de Deus às pessoas. O Espírito Santo está sobre a igreja, na minha vida e na sua vida, para que através da presença dEle, tenhamos autoridade de Deus para cumprir a missão. Você, meu irmão, tem autoridade de Deus, através do Espírito Santo, para cumprir a sua missão. A igreja do Senhor tem autoridade de Deus, na pessoa do Espírito Santo, para falarmos do amor de Deus a todas as pessoas. E quem vai convencer as pessoas não será o meu argumento, não será a minha retórica, não será o meu poder de argumentação, será exclusivamente a presença do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas precisamos falar, precisamos assumir o nosso compromisso. Quanto mais compartilhamos do Evangelho, mais crescemos na fé e mais conhecemos de Deus. Você quer conhecer mais de Deus?
compartilhe da sua fé, fale do amor de Deus para outras pessoas, fale da sua experiência, fale da palavra de Deus. Isso gera crescimento pessoal e crescimento da igreja que você está servindo. Porque o crescimento da igreja depende da multiplicação dos discípulos. E quando olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, nós encontramos ali o padrão de crescimento para a igreja do Senhor. E o padrão está descrito da seguinte forma: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias, de casa em casa, o Senhor acrescentava àquela igreja. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela crescia porque os crentes estavam constantemente pregando e discipulando. Hoje pela manhã, no texto que lemos do livro dos Salmos 96, ali nós encontramos que a ação de falar do amor de Deus era dia após dia, diariamente, constantemente, não apenas quando estamos no fim de semana e reservamos o domingo para estar na igreja, não, mas a nossa missão deve ser vivenciada e cumprida diariamente, todos os dias, em todas as oportunidades que temos. É dessa maneira que estamos comprometidos com a missão do Senhor. O crescimento da igreja não é o resultado, irmãos, de métodos humanos, como já mencionei, mas sim da obediência à missão de Deus. Quando somos obedientes à missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos, naturalmente a igreja cresce, porque o crescimento vem de Deus e está relacionado ao nosso compromisso que temos. Quando cada membro, quando cada irmão, quando cada irmã, ela entende, compreende o seu papel como servo do Senhor, como missionário do Senhor, como arauto do Senhor, como instrumento do Senhor, aí o crescimento acontece. Porque quando nós entendemos a nossa missão e quando nós servimos ao Senhor, há multiplicação. Somos chamados, irmãos, à multiplicação. Dediquemos a nossa vida ao Senhor. Estejamos comprometidos com o Senhor, com a missão que Deus nos deu. Façamos com que o reino de Deus possa crescer, expandir-se. Façamos com que a mensagem do Evangelho possa chegar a todos os lugares, porque essa é a nossa missão. Mas para isso, precisamos estar unidos, irmanados no só propósito. Mas para isso, precisamos ser fiéis e dedicados no trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas para isso, precisamos entender que somos cooperadores de Deus, e dele somos lavoura, e dele somos edifício. Que Deus nos ajude no cumprimento da nossa missão, porque nós somos chamados para a multiplicação. Deus quer nos usar como instrumentos do seu poder, para que a igreja do Senhor avance, para que a igreja do Senhor cresça, para que a igreja do Senhor possa expandir os seus horizontes, fazendo com que cada vez mais e mais pessoas possam ouvir, escutar do Evangelho, possam entender a mensagem de salvação, e só assim, meus irmãos, cumpriremos a missão de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações. A igreja está comprometida com essa missão? Você, meu irmão, minha irmã, está comprometido com essa missão? Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, e nesta oração, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas eu peço apenas que você reflita no seu coração, na sua mente, qual tem sido o seu envolvimento com a missão. Muitas vezes nós somos ágeis demais, rápidos demais em fazer avaliações, mas não nos colocamos no contexto dessa avaliação. E eu quero lhe desafiar, irmãos, para que você faça parte de algo que Deus está fazendo aqui nesta igreja, promovendo o crescimento, promovendo a multiplicação, e reproduzindo uma oração de uma das nossas missionárias da Junta de Missões Mundiais, a nossa irmã Analzira Nascimento, que uma certa vez disse: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo.
eu quero lhe desafiar que você também faça esta oração: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo neste lugar, nesta igreja, na sua vida. Todos nós somos cooperadores, a missão é nossa, nós somos comissionados pelo Senhor. Tenho certeza que todos nós queremos ver esta igreja, as igrejas do Senhor crescendo, se multiplicando, mas para isso é necessário que estejamos envolvidos, para isso é necessário que estejamos engajados. E por isso eu quero desafiar você a fazer desta canção também uma oração. E logo após esta canção eu estarei orando e petrando a bênção dos apóstolos. Mas somos comissionados, chamados a uma missão. E quando nós somos comissionados, e quando nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. O Senhor tem colocado em nossas mãos essa missão, e somos responsáveis por ela. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos chamou. Louvemos ao Senhor.